Hoje eu venho falar um assunto que me pediram para falar, que é encontros e desencontros, porque que às vezes as pessoas, os seres humanos, em seu tempo aqui encontram e desencontram pessoas, seres que um dia tiveram junto. Por que que às vezes surgem pessoas e às vezes vão embora? Porque eu responderei através do tarô sobre os encontros e desencontros. Todos aqui estão para o resgate de si próprios, o resgate do que fizeram de errado. Todos aqui estão reencontrando aqueles que um dia conheceram em outro tempo ou estão conduzindo a sua vida para um novo caminho. Então todos estão reencontrando aqueles afetos antigos que um dia fizeram parte da sua estrada. Por isso, os desencontros e reencontros fazem parte do nosso sistema de espíritos, então, cada um em seu estágio. Muitos não aceitam a perda. O fascínio às vezes leva à queda dos seres humanos, dos espíritos, porque o fascínio pelo outro. O grande problema dos desencontros e das perdas é que o ser humano não aprende que ninguém é dono de ninguém, ninguém pertence a ninguém. Corpo físico é somente morada do espírito. Engana-se aquele que pensa que corpo físico é seu porque é dono do corpo físico. O corpo físico somente é morada do espírito, então ninguém é dono de ninguém. Aqui estou falando sobre corpo físico, não espírito e alma. Espírito e alma é outra história na vida. Corpo físico faz parte deste planeta, deste campo de vida vibracional aqui. Então, aqui é morada do corpo e uma permanência por pouco tempo do espírito. Se foi dado o corpo físico para caminhar aqui é porque o mestre, Oxalá, os seres supremos, deram para que pudessem reconstruir o seu sistema perdido em outro tempo. Todos que estão aqui hoje estão reformulando o seu corpo espiritual. As negligências do passado, o que deixaram de fazer, estão hoje resgatando o que fizeram de transtornos para os outros. Por isso existem os encontros e desencontros, porque somente às vezes encontramos pessoas para viver certo tempo. Um estágio de vida, um estágio de tempo, e esta pessoa, este espírito, irá para outro estágio. Às vezes os espíritos que nós encontramos, as pessoas, os corpos físicos, são seres que nos conhecemos no passado e restou um resgate pequeno para que pudéssemos passar desta fase. Por isso, eles vão embora para um novo estágio de vida. Neste tempo que acontece este sentimento de perda, devemos ter pensamento positivo e não nos entregarmos para a depressão. Muitos não observam que não tinham amor pelo espírito e sim pelo corpo físico. E sentem a depressão porque tinham o sentimento pelo corpo físico e não viam o lado espiritual. Aqui eu exemplifiquei falando sobre a matéria física e não espiritual. O desencontro acontece quando perdemos a matéria ao nosso lado. O corpo físico, não estamos vendo mais a matéria física, mas o espírito continua do outro lado, ligado,
através de nós, pensamentos, emoções. O espírito faz parte de nós, então somente um tempo ficaremos longe deste sentimento de perda. Esta perda faz parte de nós. Os espíritos sempre estão nos acompanhando para que possamos nos reequilibrar. O desencontro, às vezes aqui, pode ser do corpo físico. As pessoas vão embora, elas brigam, elas ficam longe uma da outra. Às vezes um pequeno sentimento, uma coisa muito pequena nesta encarnação, neste tempo, faz com que as pessoas briguem, mas não é por acaso, porque é um sentimento. As pessoas se afastam porque terminou o seu resgate. O resgate daquele tempo terminou, então não existe mais motivos para ficarem perdendo o tempo, porque o tempo para os espíritos é precioso. Então não jogamos fora o tempo previsto de encontros, desencontros. Aprendamos que o desencontro não é para sempre, os espíritos estão sempre unidos. Eles sempre estarão juntos, aqui ou lá. Quem ama realmente não abandona o outro, mas quem ama de coração dá um amor espiritual, não é um amor de cobranças. Aquele que cobra muito do outro não está amando, e sim está cobrando do outro aquilo que ele não pode doar. O amor é doação de almas, de espíritos, e não algo somente para que possa ele próprio ser conduzido para um caminho que ele quer. Às vezes as pessoas aqui pensam que são donas da verdade, donas do outro, donas do corpo, donas de tudo. Colocam este principal na frente da vida, colocam isto aqui, o principal, que é a matéria, na frente de tudo, e esquecem o que é o espírito, que é o amor. Esquecem que estão amando, que precisam das pessoas, não são donos de ninguém. Devemos aprender que não somos donos, ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono. O ciúme doentio leva à queda, leva à perda de todos. Não devemos ter tanto ciúme das pessoas ou do corpo físico. O espírito não tem ciúme, o espírito é algo sublime que busca a perfeição com aquele que está do seu lado. Jamais deveremos nos agarrar com o corpo do outro pensando que é a nossa saída. O corpo é somente morada do espírito, então vamos ver com quem estamos caminhando, o que estamos fazendo da nossa vida, da nossa estrutura espiritual. Amanhã é um novo tempo, novos dias, novas vidas surgirão, novos amores, novos sentimentos, novas pessoas aparecerão em nossa vida. Todo dia muda, toda a história mudará, todo o sistema mudará, a vida mudará, as pessoas mudarão. Você mudará para outro estágio melhor de vida, a sua vida será transformada para o melhor. Pense positivo e não queira ser o dono de ninguém, porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém pertence a ninguém. Ninguém nesse planeta tem nada. Ninguém é dono de nada aqui. Ninguém é dono de nada. Tudo que está aqui pertence ao próprio sistema, ao próprio planeta. O que está nesta Terra, nesse planeta, é dele próprio. Tudo que foi feito aqui nesse planeta, seja este material é feito pelos seres humanos, que é uma matéria, ficará aqui. Ficará aqui porque pertence para este planeta, que é o metal. O metal ficará aqui. Aqui. Os cristais são milenares, ficarão aqui. Ficará aqui porque não me pertence, não é meu. Este ficará aqui porque não me pertence. Não faz parte do meu espírito, entendamos. Eu estou falando isso porque é uma observação do sistema de vida, dos espíritos
Por isso que não devemos nos agarrar com os seres daqui. Nos agarrar com o corpo, que é o corpo físico, que é o lado material. Então, tarô do desencontro e encontro são momentos que temos para evoluir o nosso espírito. Por esse motivo que encontramos as pessoas, encontramos os seres que no passado viveram conosco. Por isso que às vezes, somente anos, ficamos com alguém ou meses. Para isso que é a reestrutura e o tempo específico para concluir o estágio de vida. Todos temos os espíritos afins à alma gêmea que caminha conosco. Às vezes ela não está aqui, está em outro tempo, outro plano espiritual. Ela espera o melhor de nós para que façamos o melhor. Ninguém está só, ninguém anda só, ninguém está só. Sempre estamos caminhando junto com os nossos espíritos evoluídos, espíritos afins, almas afins. As almas estão conosco, espíritos. Quando aceitarmos que somos espíritos e estamos caminhando com outros espíritos, perderemos o medo dos espíritos. Espíritos são luzes, são energia que nos acompanham. Guias são seres que nos acompanham, energias. Entidades são seres que nos acompanham, energias maravilhosas de luz que nos ajudam na estrada. Os orixás são os senhores que regem o tempo, orixás da natureza são energias. O Mestre Supremo é o Senhor que rege todo o universo, o sistema de vida, o planeta, bilhões, quinquilhões de planetas que existem igual a estes, esperando para nós conhecermos milhões de sistemas, espíritos, seres evoluídos. Muitos aqui ficam imaginando que não existem outros planos espirituais, outros espíritos, outros seres. Falarei nesse instante que existe quinquilhões de seres de outros planos, outros planetas evoluídos que têm habitação. Então vamos, habitáveis, vamos voltar a ter o equilíbrio, vamos voltar a ter conhecimento, abrir a nossa mente, o espírito para reencontrar o tempo perdido. Até quando ficaremos estagnados? Estagnados? Vamos evoluir o espírito. Mas o tempo previsto chegou para a reestrutura. Então, a partir desse instante, deste momento no planeta, tudo será mudado para melhor. Porque haverá a limpeza do mal. A limpeza do lado negativo será extinta. Assim, caminharemos todos para a nossa evolução espiritual. E o desencontro, o encontro, nós faremos e reencontraremos aqueles que perdemos em outro tempo. Nesse instante eu agradeço a todos por ter ouvido até aqui essas palavras, que a sua vida seja aberta, que encontre realmente quem necessita em sua estrada, que ache aquela pessoa que precisa. Eu desejo de coração que encontre aquela pessoa que está fazendo falta em sua estrada. Encontrará, porque está em seu caminho e ninguém andará só para sempre. Alguém está te esperando do outro lado ou aqui, com o coração aberto para que possa ser feliz novamente. Todos seremos felizes. Santa Sara, eu peço ajuda espiritual neste momento para que abra nossa estrada. Arcanjo Miguel nos abençoe. Assim seja. Obrigado a todos. Bom dia.
paz, luz, esperança. Assim seja.